Olá, queridos alunos. Hoje entraremos, propriamente dito, nas questões que Kardec formulou ao mundo dos espíritos, onde os espíritos superiores procuraram elucidar com as suas respostas todas as perquisições que Kardec fez. E hoje entraremos numa questão bastante difícil para a humanidade tentar entender, que são das causas primárias. O primeiro capítulo falar sobre Deus. E como de costume, sempre colocamos aí uma pergunta para que vocês possam refletir. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Tentaremos responder isso a vocês ao longo dessa aula que está sendo colocada no nosso canal. Não deixe de assistir para que vocês possam responder estas e outras tantas questões, ainda um tanto quanto inebriado nos nossos pensamentos, no nosso modo de ver esta palavrinha tão simples, né, mas tão difícil de se entender, que é Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações e dar um like se estiver gostando do nosso vídeo. Antes de entrarmos nas perguntas, convém relembrar a vocês, porque nós já falamos na aula passada em Prolegômenos, o que é de Kardec e o que é dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Na nota de rodapé, logo no iniciozinho do Livro dos Espíritos, ele já vem explicando aqui. O texto colocado entre aspas, em seguida às perguntas, é a resposta que os Espíritos deram. Para destacar as notas e explicações editadas pelo autor, quando haja possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi o empregado. Então ele está mostrando aqui a diferença do que é a resposta dos espíritos para o que são observações de Kardec. E essas observações têm o cunho de complementar, de esclarecer, ressaltar pontos para que todos nós pudéssemos ter a compreensão. Porque muitos, quando fazem a leitura, acham que tudo é dos espíritos. Não, ele bem esclarece o que é do mundo espiritual, o que é de Kardec propriamente dito. Então, adentrando nas questões, na primeira questão dele, ele vai perguntar o que é Deus. Observe que ele não perguntou quem é Deus. Ele tira a ideia da personificação, da construção humana desse Deus que ao longo de milênios vem sendo construído pelo homem, confundindo-se muitas das vezes o Criador com a criatura. Muitas das vezes o homem chega ao requinte de construir um Deus à sua imagem e semelhança. E isso que o mundo espiritual vai, através de sua resposta, afastar, para que o homem não tenha essa falsa percepção, essa construção errônea do Deus criador, ao invés do Deus criado. E isso é um grande equívoco da humanidade, porque nós temos o hábito de criar o Deus e não entender o Deus criador. Então, ele perguntar a alguns dos espíritos o que é Deus, e eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por si só, essa resposta bastaria. Penso que se encerraria toda qualquer discussão, todo qualquer conflito, quando ele estabelece que Deus é a inteligência suprema. Não existe nada acima de Deus. E também, quando ele diz que é a causa primária de todas as coisas, ou seja, a origem de tudo. Parte dele. É a criação dele. Então, com essa resposta, afasta a ideia que muitos equivocadamente tentam construir um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus beligerante, um Deus que toma partido. Ele justamente nos apresenta esse Deus desvestido dessa participação humana, para que você compreenda o seu Criador. Não que você consiga entender a sua natureza, mas que você compreenda o Deus a qual você está subordinado. Subordinado no sentido de você ser a criatura. E aí ele questiona também se Deus é infinito. Infinito é o que não tem começo nem fim. Isso é infinito. E os espíritos vão dizer que Deus é infinito seria uma definição incompleta, fruto da pobreza da linguagem humana.
insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, os espíritos superiores nos mostram a deficiência de nossa linguagem, de palavras, para definir coisas que estão muito além do nosso alcance, muito além de nossa compreensão. E Deus é uma delas, que foge às nossas definições. Por mais que você se esforce, por mais que você mergulhe nesse universo, você não tem como definir Deus. Complementando essa informação, ele nos diz o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. No livro A Gênese, os espíritos também trazem mais informações a respeito de Deus. Quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzida um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mais à frente, ele acrescenta: pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente se há efeitos sem causa. Então, tudo aquilo que o homem não consegue remontar, aquilo que o homem não consegue criar, quem criou? A interrogação é sempre: quem criou? E nós somos remetidos de novo à resposta que foi dada: uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Então, como ele bem coloca, não há efeito sem causa. Todo efeito precisa de uma causa. E neste caso, a causa é o Criador. É o Deus que nos é apresentado. Mas note, o tempo todo vai ser nos mostrado não o Deus criado pelo homem, não o Deus imagem e semelhança do homem. Muito ao contrário, um Deus acima de tudo isso. Um Deus que se explica, que se coloca pelas suas leis. É assim que Deus é visto, pelas suas leis. Deus não é o punidor, Deus não é o julgador, Deus não é o culpado de nossas dificuldades, não. Existem as suas leis e as transgressões disso que são as causas do nosso sofrimento, como veremos à frente. Aliás, ele não se mostra, ele se revela pelas suas obras. E também você pode observar que ele não diz que o homem não cria nada. Pelo contrário, os espíritos entendem da capacidade do homem em produzir. Mas algumas coisas estão muito além da nossa capacidade. Então, quando nós olhamos o céu, nós olhamos a natureza, toda essa criação não é obra do homem. Nem tampouco do acaso. Nem tampouco do acaso, vamos falar no acaso. Então, todos os homens trazem em si um sentimento íntimo da existência de Deus. A certeza da percepção de Deus não é fruto de aprendizado, mas sim algo gravado na alma do ser, diremos, em seu DNA espiritual. Karen Armstrong trata essa questão e ela mostra que o Homo sapiens também é o Homo religioso, porque ele traz dentro da sua natureza esta ideia de Deus. Ele tem essa percepção. Alguns dirão: não, mas eu sou ateu graças a Deus. Não? Mas ele é ateu de quê? Do Deus que foi criado pelo homem, criado pelas religiões, imposta por uma série de segmentos que formaram as religiões. Você vai encontrar num único eixo, nas três religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o mesmo Deus. Porém, sempre apresentado como um Deus personificado. Um Deus com a forma humana, com o jeito humano, com as deficiências morais humanas. Esse não é o Deus que devemos crer, esse não é o Deus que deve ser apresentado ou defendido. Muito pelo contrário, esse é um Deus que deve ser rechaçado. E é por isso que muitos afirmam: sou ateu, graças a Deus. Mas o ateu não na descrença do Deus criador, mas do Deus criado. Eu também sou ateu, porque eu não acredito nesse Deus criado. Eu acredito no Deus criador, como Voltaire nos falava. Os espíritos também esclarecem que as propriedades íntimas da matéria não pode ser a causa primária da formação das coisas, posto que a matéria é manipulação fluídica, requerendo a existência de uma causa para assim agir.
Então, quando ele nos fala, alguns tentam defender que ocorreu tudo de uma forma, numa sopa piramidal, em que tudo foi o acaso que ocorreu, o mundo espiritual rechaça, justamente mostrando que a propriedade íntima da matéria não pode ser a causa primária na formação das coisas, posto que a matéria é manipulação fluídica, requerendo a existência de uma causa para assim agir. Ou seja, essas coisas não se misturaram, né, dentro de um grande caldeirão para surgir algo. Não, é preciso ter uma causa para que aquilo ocorresse. E essa causa não pode ser afastada como sendo a mão do Criador. Então, atribuir a formação primária das coisas, a propriedade íntima da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há de ter uma causa. Então, sempre nós vamos esbarrar com a causa. Qual é a causa? Há pouco tempo surgiu discussões científicas que o homem iria, através de remontar o Big Bang, revelaria a inexistência de Deus. Não é verdade, não há como, porque sempre vai ficar a interrogação. Qual a causa que produziu toda aquela energia? Qual a causa criadora de toda aquela força que deu desencadeamento da explosão? Qual a causa? E nós sempre vamos ficar perguntando qual a causa. E no final, a resposta que teremos a ser dada será sempre Deus. Então nós temos dois pontos aí importantes. Um deles falando sobre qual é a causa, onde tudo começa. Por mais que nós tentemos remontar ao início, sempre fica aquela pergunta: o que gerou aquela condição para que aquilo acontecesse? Muitas teorias já têm, nós já temos até comprovações através de acelerador de partículas, conseguindo voltar até o primeiro átomo. Porém, o que gerou aquela condição para aquilo acontecesse? Hoje nós estamos dentro de um laboratório, em condições onde a gente está controlando e a gente chega até um certo ponto. Mas antes disso tinha alguma coisa. E é isso que a Gênese vem colaborar com o Livro dos Espíritos nesse sentido. Podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sob o que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Muitas das propriedades que Kardec faz essa pergunta aos espíritos, propriedades íntimas da matéria, são propriedades que surgiram com a evolução, ou seja, conforme os átomos vão se combinando, vão formando novos elementos, vão formando novas substâncias e cada uma delas com as suas propriedades, ou seja, é um efeito e não uma causa. Mas aonde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que um dia os materiais se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da imensidão. Então ele está mostrando a unicidade da matéria, ou seja, que tudo parte de um elemento inicial. E para isso tudo acontecer, foi impulsionado de alguma forma. E aí é que está a indagação que nós temos. Quem impulsionou? Qual foi a origem disso? Nós temos essa resposta, partindo de Deus. É a causa, não é o efeito, né? Não é o efeito. Nós só observamos os efeitos. Nós até conseguimos entender cientificamente demonstrado os efeitos. O desencadear dessas reações todas. Porém, a gente não consegue provar a origem. Aliás, as leis que observamos, elas já existiam. Sim. Já estavam constituídas. Né? O Criador já as colocou em movimento. Nós só descobrimos. Ou seja, os grandes nomes, os homens de gênio, que passaram pela Terra e deixaram os seus avanços na tecnologia, na ciência, na matemática, eles só constataram aquilo que estava ali. Eles não criaram aquilo. Eles observaram e disseram, é assim que está funcionando. Então, ele continua a perguntar, o que pensar da opinião que atribui a formação primeira, ou seja, o início de tudo, a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso, por isso que eu expliquei, da sopa piramidal, onde alguns cientistas tentam afirmar que tudo começou, tudo teve início numa combinação fortuita. De repente, os elementos se encontraram, se chocaram e aí deu a origem de tudo. Como assim? Como esses elementos se chocaram?
Que força foi essa? Quem constituiu essa força? Quem elaborou essa rota de colisão desses elementos? E ficam sempre as mesmas perguntas. O que aconteceu exatamente naquele momento? Já que estava tudo ali combinado, por que não foi antes? Por que não foi depois? Então ele nos fala outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. Eles afirmam isso, nos questionando como eu posso ter um bom senso e dizer que o acaso é inteligente. E, além disso, o que é o acaso? E eles respondem nada. Então, eles respondem a nossa pergunta com uma outra interrogação, com uma outra pergunta, para que nós possamos refletir, possamos responder, se é que teríamos condições de responder, o que é o acaso? Como o acaso vai organizar essas formações, essas criações do nada, de repente? Então, o acaso é inteligente? E se o acaso é inteligente, deixa de ser acaso? Então são questões que sempre levaram o homem a pensar, a refletir. E como ele não tem uma resposta, só nos resta afirmar que existe uma causa inteligente. O início de tudo, a manipulação disso tudo, está nas mãos de uma causa inteligente, que para o mundo espiritual chama-se Deus. Mas volto a afirmar, não é o Deus que é traçado pelas religiões. Não é o Deus construído pelo homem. Esse é um Deus equivocado. Esse é um Deus, aliás, que mantém um diálogo frequente com o homem, como se fôssemos coleguinha. Ah, Deus afirma, faz isso, faz aquilo. Olha, você conquista isso, conquista aquilo. Olha, como assim? Esse Deus está muito acima dessas discussões todas. Esse Deus está muito além dessa percepção nossa. Esse Deus que nós falamos é o Deus que nos criou e que nós não temos como defini-lo, como conhecê-lo com profundidade. Nós sentimos os efeitos das suas leis. Isso sim, Deus se explica através de suas leis. Compreenda as leis de Deus que você compreenderá Deus. E aí vem um grande ato nessa compreensão. E Kardec, complementando, faz o seguinte comentário. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso, foi o que nós falamos. Então, Kardec vai nos explicar, inclusive em sua nota de rodapé, a impossibilidade desse acaso existir. Ainda que alguns cientistas insistam neste acaso, ele não tem como remontar ou como estabelecer qual foi a força que originou tudo isso. Sempre tem um questionamento. Quem formou isso? Quem originou isso? Nem a ciência nem a religião conseguiram responder essa pergunta, o que é Deus, a não ser o que a doutrina vai nos oferecer através dos espíritos, mostrando que é uma inteligência suprema, como ele coloca, a causa primária de todas as coisas. Nós vamos discutir e vamos chegar sempre a esse ponto. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e penso que quando se define dessa forma, você encerra toda ou qualquer discussão. Até porque, como ele disse, nós somos limitados. As nossas palavras, as nossas ideias não conseguem chegar a essa definição plena do que é Deus. E ele pergunta, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E eles respondem, tens um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e por isso que se julga um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então ele te mostra que devemos observar a obra. Se essa obra eu não consigo titulá-la, se eu não consigo direcionar a um ente conhecido, um criador conhecido, eu só posso reputar como uma inteligência suprema, como a causa da origem dessa obra, como a causa da origem desta construção. Eu não tenho outra forma de dizer. Negar, penso que seria ignorância. Pensa que seria um ato de orgulho meu negar que existe sim uma inteligência suprema por trás de tudo isso. Então podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Então, embora alguns pensem que sim,
não podemos dissecar Deus como se faz com um cadáver e explicar todos os pormenores de sua pessoa. O finito não pode compreender o infinito. Nós não temos como entender o Criador porque somos criaturas. Nós estamos muito, muito abaixo de sua criação. Como compreender o Criador, como entender o Criador, como entender toda essa definição? Não há como, porque justamente somos finitos, e finito não entende o infinito. Então, respondendo à questão inicialmente feita, o homem não pode compreender a natureza de Deus. Por quê? Eles respondem, pois lhe falta o sentido. Não pode o criado analisar o Criador, somente lhe sendo facultado, dar-lhe atributos que lhe são conhecidos. Ou seja, atributos do nosso mundo. E que a gente coloca para um ser que a gente não tem como explicar. Para a gente tentar entender um pouquinho sobre Deus. Então, ele nos diz, Deus é bom, Deus é justo. Que qualidades são essas? São qualidades que nós conhecemos, são atributos que nós entendemos ser amalgamado a alguém ou a algo superior à nossa percepção. Então, no máximo que o homem chega são atributos, qualidades que são percebíveis pelos nossos sentidos. Fora isso, não temos a menor noção do que é Deus. Por isso ele nos adverte na questão anterior, por que nós não podemos compreender Deus? Porque nos falta sentido. Nós não temos essa percepção. No máximo que nós podemos afirmar são os atributos. Atributos o que são? Qualidades. Qualidades de quê? Construções, e que atribuímos a algo ou a alguém. Então, essas construções que o homem faz é o máximo da visão que se chega para compreender Deus. Compreender no sentido de dar-lhe atributos. E aí eu pergunto, eu lhes dou atributo. Eu nunca vou conhecer Deus? Eu nunca vou poder entender a natureza de Deus? Ele nos responde, somente passando a conhecer quando atingir a plenitude para a qual o Espírito foi criado. Então, aqui ele vai te mostrar a nossa individualidade. Ele vai te mostrar que através de um processo evolutivo, de um processo de crescimento moral, intelectual e ético, nós vamos conhecer Deus. Aí a perfeição. E isso nos dá uma certa alegria, uma esperança de que todos nós, através dessa individualidade do Espírito, teremos a oportunidade de conhecer o Criador, de entender a natureza do Criador. Mas é agora? Não. Chegaremos? Sim, não tem a menor dúvida. Nós fomos criados, veremos isso, simples e ignorante. E nesse processo constante da evolução, do progresso que o Espírito vai travar ao longo de sua jornada, ele chegará a compreender a natureza de Deus. E aí poderemos dizer, neste momento, o Espírito já está preparado, já afastado de sua materialidade, já depurado, ele poderá ver a face do seu Criador. Na Gênesis ele fala assim, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do Espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Então falamos de atributos. Que atributos são esses que, se faltar um, descaracteriza a ideia de Deus? Ele nos fala, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e que não se encerra em si, pois falta ao homem compreensão que estão acima de sua inteligência. Então ele nos diz que ainda faltam outros tantos atributos que o homem não tem palavras, não tem sentido para expressar. Que atributos são esses? Eu não tenho a menor ideia e desafio aquele que o tenha, porque os espíritos superiores que ditaram essa informação, trouxeram essa informação a Kardec, eles não revelaram esses outros atributos, mas eles os deixam a dica aqui. Existem outros tantos que estão muito além de nossa inteligência, muito além de nossa capacidade de compreender.
Compreenderemos um dia? Sim, mas ele nos adverte nas questões anteriores que é preciso o quê? A depuração. A depuração começa desde o primeiro instante da criação, onde através de um processo de escolha, através do nosso livre-arbítrio, vamos depurando até chegar à perfeição. Não se pode compreender Deus com imperfeições. Nós não podemos nos aproximar do Criador com as nossas imperfeições, porque aproximar-se do Criador é preciso estar livre dessas imperfeições. O Criador compreende? Claro que compreende as nossas imperfeições. Espera o nosso momento. Até porque ele sabe que a sua criação, após passar por um doloroso processo de depuração, atingirá a perfeição. Ele sabe, aguarda o momento que cada um de nós irá eclodir esse momento de iluminação, onde todos iremos seguir a jornada para a qual fomos criados, que é a perfeição, nos tornarmos espíritos superiores. Mas até lá, teremos que passar pelo doloroso processo de transformação. Nenhum diamante chega à condição de diamante sem antes passar pelo lapidário, onde ali ele vai ser polido, ele vai ser cortado, simbolicamente falando, se ele pudesse expressar, ele vai sofrer todas as dores desse aparar, desse lapidar, desses excessos, dessa grosseria da sua matéria, até se tornar um diamante perfeito. Então, é necessário que o homem vá, através desse desencadeamento da evolução, atingir a perfeição. Então, ele nos fala nos atributos para que possamos conhecer, esses nos bastam. Já é um número bem grande para entendermos. Se formos dissecar cada um dessas palavras que nos foi dita, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não daria para conversarmos em um dia tudo isso que nos é apresentado. Tamanha é a profundidade, mas ele nos adverte. Se faltar um desses atributos, deixa de ser o Deus que nós devemos adorar, o Deus que nós devemos efetivamente render homenagem, que é o nosso Deus Criador, não o Deus que criamos. No próximo encontro nós vamos discutir, entre outras, algumas percepções que os homens tiveram de Deus. Ou seja, suas experiências. Suas experiências com Deus. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro, dando continuidade a esse assunto tão complexo que é Deus. Fiquem em paz.